Meus amigos, minhas amigas, nação tricolor que nos acompanha, começa o vídeo pedindo seu like, seu gostei, que é muito importante depois de um final de semana de um pouco de descanso, sobretudo mental, algo que eu estava precisando demais. O mês de abril tende a ser um mês importante, decisivo, que está por vir para o Bahia, para a nossa jornada, para a minha trajetória profissional. Quis tirar esse final de semana de descanso. Douglas e Fernanda conduziram de maneira esplendorosa o canal e agora a gente volta àquela rotina, aquela frequência, aquela presença aqui que vocês estão habituados. Então, por favor, já chega deixando seu gostei, seu like, porque nesse vídeo a gente vai trazer um apanhado geral sobre o momento atual, semana importante, com o Bahia voltando a campo, 2 jogos dentro de casa, inclusive, um na quarta, outro no domingo, e vamos falar sobre o nosso adversário que vive um momento muito bom no Campeonato Brasileiro da Série A e também iremos falar sobre uma exclusiva que a gente teve a oportunidade de apurar e eu vou trazer aqui de maneira mais abrangente, mais ampla, panorama geral a respeito do assunto que eu tive a oportunidade de apurar. Então, fala nação tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Já sabe, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. O Atlético Paranaense não só ganhou do Botafogo no dia de ontem, né, como passou por cima, mostrando muita força, muita autoridade, muita imponência dentro dos seus domínios. O Atlético Paranaense vem uma sequência excelente no Campeonato Brasileiro da Série A. Antes de ganhar o Botafogo, ganhou o Atletiba, o clássico contra o Coritiba por 2-0, ganhou do Cruzeiro por 2-1, acabou sendo derrotado fora de casa para o Fluminense por 3-2, empatou fora contra o Bragantino por 1-1 e acabou perdendo lá no começo dessa trajetória dentro de casa contra o Corinthians e vencendo dentro de casa a equipe do Santos. E a estreia, o começo dessa jornada foi ganhando o Internacional fora de casa lá no Beira-Rio. É uma campanha boa, sólida, com problemas no meio do percurso, mas com consistência. E esse Atlético Paranaense que vai ganhando cara, que vai ganhando força, que vai voltando a mostrar sua qualidade dentro de um cenário de Campeonato Brasileiro da Série A depois de um acesso à primeira divisão sofrido, né? Um torneio que não começou tão bem, mas terminou de maneira positiva para eles e é o nosso próximo adversário, é o nosso adversário de quarta-feira, dia 1º de abril, tá? Não vai ser um jogo fácil, o Bahia pode tornar, assim como tem capacidade de fazer em qualquer atuação, em qualquer partida, pela qualidade que tem, pelos investimentos que foram feitos, mas é um adversário que pela capacidade técnica que tem, deve ser respeitado, se respeita adversários assim, controlando o jogo, se impondo, sendo intenso, conseguindo fazer valer o seu domínio lá na Fonte Nova, aqui na Fonte Nova, tá? O Atlético Paranaense com esse resultado positivo de 4-1 acabou assumindo a segunda colocação. Antes estava chegando até o quarto lugar, mas o saldo de gol contribuiu muito para que a equipe do Atlético Paranaense chegasse ali à segunda colocação. O destaque, que é relevante, que é interessante, que merece ser abordado, é que o Atlético Paranaense, apesar de ter passado o Bahia, que está em sexto lugar agora, tem um jogo a mais com o Esquadrão. Então, se o Bahia vencer o confronto direto contra o Atlético Paranaense nesta quarta-feira, o Bahia passa novamente o Atlético Paranaense. Mas o Bahia joga, de certa forma, com a pressão. Isso, para mim, não é nenhum problema, sobretudo quando se trata do Esporte Clube Bahia dentro da Fonte Nova, jogando dentro de casa, sob o seu domínio, tá? Então, a tabela agora tem Palmeiras, Atlético Paranaense, São Paulo, Fluminense, Flamengo e Bahia. É uma rodada muito importante para o Bahia também por conta dos outros confrontos, né? Temos confrontos pesados aí das outras equipes, né? São Paulo, por exemplo, joga fora contra o Internacional, né? A gente tem ali Fluminense no embate direto contra o Corinthians, né? Temos Palmeiras e Grêmio, temos Bragantino e Flamengo e o Bahia pega o próprio Atlético Paranaense que também está ali na disputa, tá? Então tende a ser uma rodada bem interessante, bem legal, de busca ali pelo topo, né? E é ganhando jogos como esse que contra um adversário qualificado como o Atlético Paranaense, que está habituado a jogar competições de pontos corridos e tudo mais, o Bahia tem aí uma chance de dar
essa resposta positiva e galgar posições melhores dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, tá? Esse é o panorama sobre nosso adversário. Ao longo das próximas horas, né, iremos falar mais sobre isso, sobre esse jogo, trazer boas perspectivas, né, o que a gente imagina, o que a gente deduz, espera que vai acontecer, dentro daquilo que é possível, né, que é palpado, ser avaliado, ser analisado. Meus amigos, minhas amigas, nação tricolor que nos acompanha, agora sim vamos partir para a exclusiva com esse registro aí icônico da camisa do Bahia, com a marca de anuncia aqui, para sinalizar a necessidade e o anseio, evidentemente, que o Bahia tem por fechar com um patrocinador novo, que seja um patrocinador master, que tenha a capacidade de dar uma injeção financeira qualificada. Bom, antes disso acontecer, o Bahia tinha uma parceria com a Viva Sorte Bet, e a Viva Sorte Bet tinha um acordo de pagar em torno ali de 40 milhões de reais no ano, né? E isso daí seria feito estrategicamente aí ao longo dos anos seguintes. A Viva Sorte Bet acabou chegando a um acordo amigável com o Bahia, pulou do barco e aí ficou espaço. E desde janeiro a gente está vendo esse espaço. E a exclusiva que eu tenho é a seguinte, que é uma exclusiva legal para poder trazer até perspectivas sobre o que podemos ver, né, nessa questão do patrocinador master. A BID procurou o Bahia interessada, de olho em patrocinar o Bahia de maneira mais destacada, no centro da camisa. Só que a BID, a própria BID, que tem um nível de investimento altíssimo, a gente teve a oportunidade de conhecer a fábrica, de dialogar, de conversar, de entender o que estava rolando, o que estava se passando, né? A BID acabou se assustando com os valores que o Bahia tem utilizado como valores base para poder, né, trazer para perto um novo patrocinador para ficar na parte mais destacada da camisa ali como patrocinador master. Então a BID é uma montadora absurda que vende aí, consegue produzir na realidade um carro por minuto, né? E que tem aí fábricas e fábricas, uma quantidade avassaladora de funcionários e tudo mais. Essa BID que vive uma realidade de crescimento no investimento no mercado brasileiro, mas que já está envolvido aí com investimento no futebol em outros mercados, essa BID ficou assustada, espantada com os valores que o Bahia tem utilizado como um valor base para poder viabilizar negociações para patrocinador mais. E o Bahia não está errado, esse valor base é um valor próximo aí ao que o Bahia recebia da Viva Sorte Bet, né? Em torno desses 40 milhões de reais. O Bahia tem resistido, tem se posicionado, batido o pé firme. Com as regulamentações das bets é mais improvável, mais difícil a gente ver investimentos robustos como a gente via ocorrer antigamente, né? Então, por mais que esse seja em tese o caminho mais óbvio, nem esse caminho em tese mais óbvio das bets, que vivem uma realidade hoje diferente do comum, do habitual, do que a gente via há alguns anos, há algum tempo acontecendo, né? Chegou e não atingiu esse valor que o Bahia deduzia, né? Que foi o caso da Superbet, como apurou o nosso querido Yuri Santana. A Superbet chegou, se interessou, mas não chegou perto ao valor que o Bahia deseja. Então, assim, o Bahia quer negociar dentro de um prazo que eles devem ter determinado, e eu particularmente não sei qual é, não tive a oportunidade de apurar isso, né? Saber até quando o Bahia vai esperar ter ali o patrocinador master, mas o Bahia não quer abaixar o padrão do valor que conseguiu atingir com a Viva Sorte Bet, que foi o maior valor aí de patrocinador master da história do Bahia, provavelmente, porque o mercado tem ficado inflacionado, tem crescido, o Bahia, né? Tá crescendo, tendo mais relevância, mais alcance e tudo mais. Então, essa é a situação de momento. O Bahia segue à procura de um patrocinador master que tenha a capacidade de pagar uma grana considerável, robusta, evidentemente abrindo margem para diálogo, para negociação e tudo mais. Mas essa é a situação. Vamos aguardar o desdobramento dessa história. Talvez você esteja nem aí para isso, né? Não esteja preocupado com o patrocinador, porque o Bahia está com o Grupo City e tal, não sei o que, isso e aquilo, mas, gente, a vida prática, né? A questão ali racional do dia a dia é mais complexa do que parece, né? Não é só assim, tem dinheiro e vai. Não, o Bahia tem que se tornar um time autossustentável, tem que fazer acordos com a sua trajetória, com a sua história, com o seu valor de marca, antes mesmo do Grupo City, mas agora potencializada pelo Grupo City, com todos os estudos que são feitos ali em torno. Então, assim, que o Bahia consiga esse acordo com alguma empresa, né, e isso traga mais liberdade para poder investir ali em futebol.
Então vamos aguardar o desdobramento dessa história. Qualquer novidade, evidentemente, traremos aqui no canal. Não esquece do like, de se inscrever, de ativar o sininho, de compartilhar. E até a próxima. Tamo junto, eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?